Fala pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma gravação e vamos estar hoje falando de um tema que a gente tem ouvido nesses últimos dias aí, antes dessa festa da carne acontecer. A gente estava ouvindo falar muito de muitas enfermidades que poderiam chegar até semanas antes ou quase um mês antes. Tivemos aqui no Rio de Janeiro no porto aqui do Rio, um navio hospital que veio da China para aqui e ficou aqui ancorado alguns dias. Algumas pessoas visitaram, puderam olhar as tecnologias que eles tinham, e isso causou aqui um grande alvoroço que quase ninguém entendia. Logo após o Donald Trump, ele chegou e cancelou, né, os vistos dos brasileiros para não ir até aqui, sair ir para os Estados Unidos, e isso deixou incógnita antes do Carnaval. Sabemos que em 2020, antes da grande pandemia que teve aqui, né, problema sanitário, nós tivemos um Carnaval antes e logo depois começamos a ver pessoas ficando no estado que ficaram. Algumas pessoas não levaram a sério, autoridades, né? Mas acabou se agravando mundialmente, como todos nós vimos. E hoje não está diferente, não. Nós estamos vendo agora muita coisa se cumprindo, muita coisa acontecendo, e nós estamos aqui sem entender. E eu pesquisando aqui, estou vendo muita coisa na surdina, muita coisa que está aparecendo. E agora nós temos visto uma doença que tem atingido, uma doença até muito antiga ela, né? Na década de 70, 80, nós tivemos alguns surtos no Brasil, tivemos alguns acontecimentos aqui, mas que tinha uma vacina para ela. E essa doença chamada varíola, né? E hoje, com o passar do tempo, as pessoas começaram a deixar de lado muita coisa. Antigamente, as crianças tinham diversas enfermidades que chegavam, sarampo, catapora, e ficavam ali de resguardo, como minha avó falava, e logo depois aquilo saía, né? Ou tomava, se fortalecia, porque alguns costumes das pessoas antigas começaram a ser deixados de lado. Mas nós sabemos que no final do tempo essas coisas voltariam. Sabemos que no final do tempo as coisas chegariam de tal forma que a gente ficaria espantado. No livro de Lucas 21:11 diz assim, ó: haverá grande terremoto, fome e pestilência em vários lugares. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Eu pude ver alguns vídeos na internet, alguns vídeos de blocos e outros lugares, né? Estou vendo guerra, nós estamos ouvindo de guerra, falar de guerra, esse conflito aí que está se estendendo entre negociações e afrontas aí em outros países, vulcões querendo se levantar, e o povo aqui no Brasil numa tranquilidade, comemorando, se alegrando e não prestando atenção no que está para acontecer. Talvez a gente que está aqui quer estar falando algo, quer estar alertando algo, né? Mas a gente não consegue, porque a gente é levado como doido, como teoria da conspiração, mas não, a gente vem pregar a Bíblia, porque a Bíblia ela vem falar de todas essas coisas que vão acontecer. Outrora a gente ouvia que o anticristo tomaria conta e que ele daria a besta, né? Ali a inteligência. Hoje nós temos aí a inteligência artificial que tem crescido a cada dia mais. Qual de nós não conhece ou talvez até não use dentro das nossas gravações, mas
aquilo vem sutilmente para nos convencer, assim como nós temos visto aí nos filmes, levando comum o matar, levando comum o roubar, o adulterar, o furtar, o levantar falso testemunho, conduzindo crianças a essa perdição. Então, temos que ficar cada dia mais ligado com a grande cilada de Satanás. Ele vem para fazer essas coisas mesmo. Apocalipse 6:8 diz assim: foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Nós temos visto a guerra, nós temos visto a fome, a peste ela tem se aproximado. Ainda não estamos totalmente lançados a isso que vai acontecer, mas estamos sim lançados aos cuidados de Deus. Porque Deus ele separa o céu, assim como Deus ali no Egito separou o povo e chegou para o povo ali, falou para Moisés: manda eles matar o cordeiro e o sangue passar no umbral das suas portas. E todo aquele que estiver aí dentro, o anjo da morte vai passar e não vai consumi-los. E aí aqueles homens e mulheres, aqueles povos, até mesmo muitos egípcios que andavam com eles, acreditaram, tiveram fé e fizeram tal coisa na Páscoa ali, onde deu o início da comemoração da Páscoa. Eles fizeram isso e diz a palavra que o anjo da morte passou no Egito depois de 9 pragas e consumiu todo o primogênio da casa de Faraó. Então, meus amados irmãos, o Senhor ele sempre nos avisa, ele tem que estar sempre nos mostrando o porquê e quando as coisas vão acontecer. Agora, nesse carnaval agora, as pessoas se furtaram, se levaram, se deixaram levar, e nós temos visto agora o surto dessa Mpox, essa doença que tem atingido aqui o nosso país. Não tem vacina, não tem tratamento, mas estão fazendo um tratamento com uma vacina antiga. Aí alguém pode chegar e falar assim: mas a taxa de letalidade, a taxa dela, né, ela é menor, mas tem muitas pessoas vulneráveis, temos que entender, temos crianças, temos idosos, pessoas com alguma comorbidade. Essas pessoas, elas sempre estarão sujeitas a uma letalidade maior. Então, essa doença ela veio e ela tem chegado a cada dia mais para destruir. Ela tem chegado a cada dia mais para poder levar ali as pessoas. Mas é um castigo. O homem tem andado muito orgulhoso, vaidoso nos seus conhecimentos, é muito entregue à sua própria vaidade. Eu vi um pregador em São Paulo, ele pregando, em meio às comemorações, ele estava ali na santidade dele, e as pessoas zombando, as pessoas colocando as suas partes íntimas para fora, balançando para ele, e ele ali, e as pessoas totalmente desrespeitando. Antigamente, há uns anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, a casa de Deus era respeitada, não se tinha evasão para roubo, furto. Quando chegava perto de um religioso, um padre ou até mesmo um pastor, as pessoas respeitavam. Hoje se vê pastores morrendo, se vê padres sendo expulsos de capelas, de igrejas, porque respeito acabou. O amor tem se esfriado, as pessoas têm feito tal coisa. E o Senhor, ele não é um Deus para deixar se escarnecer. E ele é um Deus que ele vai sempre, todo momento, preparar um momento para mostrar para o homem que ele está ali, ele está vendo todas as coisas. Nós lemos ali no livro a qual o Senhor castigou diversos reis de Israel que abandonaram
foram se prostrar a outros deuses de costumes, foram se prostrar a Dagon, foram se prostrar ali a Beuzebu, a Moloque, foram se prostrar a Ásser, e eles deixaram o culto a Deus. O Senhor permitia que os inimigos deles viessem até eles e viessem levassem cativeiro, ou permitia que sobre eles viesse praga. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas que em certo momento ele deixou orgulho entrar no coração dele, e Deus havia falado para ele: olha, não conta o povo, não comete uma atrocidade dessa, que não é momento, não quero que faça isso. Mas Davi, sabendo da sua capacidade, da sua eloquência, sabendo da intimidade que ele tinha com Deus, ele não respeitou. E diz a palavra que ele contou ali o povo. E logo após, o Senhor repreendeu ele através do profeta, falando para que ele pedisse perdão e fizesse 3 escolhas. Então, nós temos que entender que o Senhor é um Deus de justiça, mas é um Deus que corrige, é um Deus que corrige a todo o que Ele ama. O Senhor, Ele te ama. Então, possamos agora, nesse momento que nós estamos vivendo, aí, se você está com a sua família, se mantenha em unidade, se mantenha buscando a presença de Deus. Essa doença, ela vai se espalhar pelo Brasil. Ela vai chegar, mas o Senhor é que tem nos guardado. E não só ela, existem muitas coisas que estão para chegar, existem muitas coisas que nós estamos para ver. Esse ano agora de 2023, de 26, vai ser um ano que nós vamos nos escandalizar, alguns vão se escandalizar com o que nós vamos ver. Muitas vezes vemos vídeos de atrocidade, como vimos ali, foi postado na internet, WhatsApp, Facebook, em alguns lugares, e nós vimos vídeos daquele caso Epstein lá, que pessoas estavam sendo tragadas, cozidas, e de outras formas que não podemos estar falando aqui, mas isso nos escandaliza. Mas isso não é nada comparado ao que nós vamos ver. Isso não é nada. Essa doença está aqui por mérito das pessoas mesmo que foram para os carnavais, foram se misturar, ou quando a gente passa em certo lugar, nós vemos grupos e grupos reunidos em bares, bebendo, fazendo o que tem que fazer ali, da prostituição, se prostituindo, e reclamam muitas vezes de 1 quilo de um feijão, de um preço de uma carne, mas para gastar o seu recurso com a bebida, com a droga, com a prostituição, as pessoas não perdem tempo. Mas o Senhor, Ele tem sim falado a todo momento para os seus servos. Ele tem dado a cada um a interpretação e o meio de escapar disso. Porque o Senhor nunca faz nada sem antes revelar para os seus conservos. O Senhor nunca faz nada sem antes falar: filho meu, olha o que está acontecendo. Foge daí, vem para cá. A ponto que a Bíblia diz que Abraão sai da sua parentela e vai caminhando junto com o teu sobrinho. Chega um momento que eles se separam e o sobrinho dele, Ló, escolhe ir para Sodoma. Ali nós sabemos que Abraão era o escolhido de Deus, mas também Ló, ele era uma pessoa temente. Ainda com todos os problemas que houve entre eles ali, entre os servos dele, não entre eles, mas o Senhor lembra que Ló está até lá, vai até Abraão e conversa com Abraão. E ali os dois conversando, o Senhor fala que vai destruir Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, e ele fala: Senhor, se tiver tanto justo ali, o Senhor destruiria a ponto dele chegar e diminuir a quantidade. E Deus falou: ainda se tiver um justo, eu não destruo. E o Senhor se preocupou e mandou anjos para tirar
aquele homem e a família dele daquele lugar. Da mesma forma, é conosco. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós não temos que nos preocupar, mas ainda que isso nos alcance, ainda que chegue até a nossa casa, o Senhor vai nos dar um escape. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. O homem e a mulher de Deus, ele tem que ter uma convicção no coração dele, que ele é um salvo em Cristo Jesus. Ainda que esteja morto, será ressuscitado no último dia. É o que talvez as pessoas estão esquecendo hoje em dia da promessa de Cristo. A promessa é nos preparar, arrependermos dos nossos pecados, deixar todas as coisas para trás e saber que o Senhor virá nos buscar. De uma forma ou de outra, estaremos diante dele e viveremos diante dele. Essas são passagens maravilhosas que nós, como homens, mulheres de Deus, não podemos esquecer na nossa caminhada. Que venha peste, pestilência, que venha perseguição, que venha todo tipo de espada sobre nós, temos que ter a convicção para onde nós vamos. A fraqueza vem sobre mim? Vem. A fraqueza vai vir sobre você também. A fraqueza, ela é uma coisa humana. Ainda que vivemos no espírito, nós somos carne. E a carne, ela tem como pecado original agarrado nela. Então, meu irmão, você que está vendo esse vídeo agora, saiba que o mpox, o isso ou aquilo, ou qualquer outra peste que chegue até nós, ela vai sim nos espantar. Ela vai sim querer nos tirar da presença do Senhor. Mas o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos guia e é Ele que está para nos dar a vitória. Quero agradecer a todos. Se você viu esse vídeo, ele foi esclarecedor para ti, compartilhe esse vídeo, clique aqui no joinha, ajuda nós, o nosso canal a crescer. Estamos começando, estamos melhorando a cada dia mais e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a vida da sua família. E temos aqui, a partir da meia-noite, uma oração. Estamos orando pela sua casa, estamos orando pela sua família e vamos continuar em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.